This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Uma produção. Bruá! Sou do tempo em que o Armageddon dava todos os fins de semana na televisão. Realizado por essa Red Bull humana que é Michael Bay, Armageddon foi o maior sucesso comercial de 1998. Um shot de testosterona, ciência mastigada para as massas e um filmaço comercialoide de ação descomprometida. Tudo o que o meu cérebro de pré-adolescente mais precisava. Não sei que recordações trago com mais carinho no coração. Se Bruce Willis e os seus companheiros, cada um clichê com pernas coberto de petróleo, a serem recrutados pela NASA para subir a um asteroide, furá-lo ao meio e instalar uma bomba atómica. Se o choque nas caras dos técnicos da NASA ao ver que os destinos da humanidade caíram nas mãos de uns broncos de classe média-baixa. Se os biscoitos em forma de animais a saltitar pelo ventre da Liv Taylor, a filha do Bruce Willis, tudo iluminado pelo sol poente durante o seu último encontro com o namorado secreto, o Ben Affleck. Se o facto de o asteroide ser do tamanho do Texas. Se o sacrifício final do Bruce Willis, o pai de família que paga com a sua vida a vida futura da filha e, pelo caminho, a vida de todos nós. Emoção, músculo, suor, laivos de ciência, máquinas termelicantes, humor escatológico, visitas a prostitutas, viagens espaciais e a humanidade salva numa explosão nunca antes vista. Não sei se sou só eu, e se for, por favor avisem-me, mas julgo que o Armageddon é o maior filme do mundo e marcou uma geração. Mas fez também outra coisa. Imortalizou no cinema comercial a assustadora possibilidade do planeta Terra ser ameaçado por um gigantesco asteroide. Não foi o único. Deep Impact, por azar lançado no mesmo ano, conseguiu ser simultaneamente ainda mais piroso e ainda mais chocante, já que parte do asteroide choca mesmo com a Terra. E muito mais tarde, Don't Look Up transformou a aproximação de um asteroide numa sátira política e parábola para o aquecimento global, esse apocalipse bem menos concreto, mas infinitamente mais provável. No entanto, quando penso em asteroides a chocar com a Terra, penso no grande Bruce Willis a suar em bica dentro do seu fato de astronauta. Era o que se chama a man with a plan. E desde os meus tempos de puto a curtir o Armageddon, de vez em quando pergunto-me, haverá mesmo um plano? Quão provável é um apocalipse provocado por um asteroide? Será mesmo boa ideia lançar uma equipa de perfuradores com bombas atómicas às costas, ou haverá formas mais elegantes e sofisticadas de resolver o problema? E ainda, será que alguém, quem quer que seja, está a pensar nesta possibilidade? Ou caso venha aí um asteroide destruir-nos a todos, vamos descobrir no dia seguinte que toda a gente estava a tentar resolver outros problemas? As respostas a estas perguntas são surpreendentemente divertidas, ainda que potencialmente deprimentes, e por isso considerem este episódio uma tentativa de olhar para cima, para o céu estrelado e aprender a sentir a quantidade certa de medo. Bem-vindos às Teorias do Apocalipse. Antes da ação, tratemos dos conceitos. Afinal, o que é um asteroide? A pergunta pode parecer desprovida de sentido, mas esta definição será importante mais tarde. Segundo o meu fiel dicionário Priberan, um asteroide é um pequeno planeta telescópico, cada um dos corpúsculos que circulam no espaço
e se incendeiam quando entram na nossa atmosfera. No fundo, podemos pensar neles como objetos normalmente rochosos ou metálicos, cujo tamanho nunca lhes permitiu serem promovidos a planetas. Não são bem a mesma coisa que os cometas, porque esses deixam a sua tradicional cauda de luz quando atravessam o firmamento. Também não são meteoritos. Esse é o nome que damos aos detritos de pedra que apanhamos do chão depois de passarem a nossa atmosfera, produzindo uma bola de fogo a que chamamos meteoro. Entre os pequenitos meteoritos e os grandalhões planetas, os asteroides esvoaçam pelo nosso sistema solar, cada um na sua órbita à volta do Sol. Na sua esmagadora maioria, fizeram amizade e construíram um belo lar entre as órbitas de Marte e Júpiter, formando a famosa cintura de asteroides. Mas o número incalculável destes corpos viaja placidamente pelo vazio do espaço. E estou a perder tempo com tudo isto para nos forçar a todos a imaginar o seguinte: é que um asteroide pode ser um viajante solitário, mas aquele modelo do sistema solar, com os vários planetas a flutuar na negrura do espaço, com bilhões de quilómetros de vácuo entre si, não é propriamente correto. Se procurarem na internet representações gráficas dos milhares de asteroides já identificados pelos cientistas, verão que o sistema solar assemelha-se mais a uma nuvem de poeira, com grupos mais ou menos densos de asteroides a ocupar o tal vazio que, consequentemente, não está tão vazio assim. Eles estão em todo o lado. Convém ficarmos um pouco paranoicos? Vejamos o tipo de asteroides que nos deve, ou pelo menos pode, preocupar: os chamados objetos próximos da Terra. Em inglês soa bem mais cool, são os NEO, Near Earth Objects. Graças aos esforços da NASA e do seu Center for Near Earth Object Studies, bem como do Near Earth Objects Coordination Center da Agência Espacial Europeia, no momento em que escrevo este texto, sabemos que há aproximadamente 38.247 objetos próximos da Terra. Uns 100 e poucos são cometas, os restantes asteroides. E aqueles que podem mesmo preocupar-nos receberam um nome um pouco mais sinistro. São os asteroides potencialmente perigosos. Em inglês, desta feita, é bem menos cool. São os Potentially Hazardous Asteroids. Há dois fatores determinantes: o seu tamanho, obviamente, e a proximidade entre a sua órbita e a órbita da Terra. Imaginem dois carros a conduzirem estradas que, mais cedo ou mais tarde, se encontram num cruzamento. Segundo o Center for Near Earth Object Studies da NASA, asteroides potencialmente perigosos são atualmente definidos com base em parâmetros que medem o potencial de aproximação ameaçadora à Terra. Asteroides que não conseguem aproximar-se à Terra mais que 7.480.000 quilómetros ou têm um diâmetro inferior a 150 metros não são considerados asteroides potencialmente perigosos. Este potencial de aproximação à Terra não significa que estes asteroides atingirão o nosso planeta. Significa apenas que há a possibilidade de tal ameaça. Trocado por miúdos, qualquer asteroide cuja órbita o traga a menos de 7,5 milhões de quilómetros da Terra, cerca de 20 vezes a distância entre a Terra e a Lua, e que também tenha mais de 150 metros de diâmetro, esse asteroide é potencialmente perigoso. E quantos são, assim, em números gerais, as estimativas dizem-nos que serão cerca de 2.400. Parece muito, talvez demasiado, no entanto é preciso calma. As probabilidades de qualquer um destes 2.400 objetos embater na Terra são extremamente reduzidas, de tal forma que é possível que vos tenha passado ao lado
o mais recente mini-susto nesta área. Uma altura da história recente em que a humanidade levantou o sobrolho e pensou: será desta? Em dezembro de 2024, um asteroide chamado 2024 YR4 passou a apenas, entre aspas, 828 mil quilómetros da Terra. Fez-nos adeus e voltou a desaparecer na escuridão do espaço, prometendo voltar mais cedo ou mais tarde para nos fazer nova visita. Depois de ser identificado pela primeira vez por cientistas no Chile, o asteroide chamou a atenção de especialistas de todo o mundo. E o trabalho de equipa aqui é essencial. É que estudar um asteroide não é fácil. À escala interplanetária, são objetos microscópicos, não produzem luz e, caso não se conheça a sua trajetória, cada observação individual é extremamente valiosa, permitindo ter uma ideia cada vez mais aproximada da sua direção e velocidade. No fundo, seguir um asteroide é como tentar apanhar uma mosca numa sala às escuras. Escrevi à NASA em fevereiro de 2025. Agora que os céus estão mais escuros, depois de uma semana de visibilidade limitada pela Lua, os astrónomos retomaram as observações do asteroide 2024 YR4. O Center for Near-Earth Object Studies da NASA atualizou a probabilidade de impacto do asteroide no ano de 2032 para 3,1%. Esta é a mais alta probabilidade de impacto que a NASA alguma vez registou para um objeto deste tamanho. Apesar disso, um dia depois, novas evidências reduziram a probabilidade de impacto para 1,5%. Contudo, aquele número, 3,1%, a mais alta probabilidade já registada, assustou muita gente. Durante os meses de janeiro e fevereiro deste ano, é provável que tenham lido artigos com títulos como, e isto tudo é retirado de uma rápida pesquisa Google com os termos Asteroide Terra 2032, um asteroide pode mesmo colidir com a Terra em 2032? Ou então, probabilidade de asteroide atingir a Terra duplica em 2032? Ou então, asteroide pode colidir com a Terra em 2032, está no topo da lista de risco da Agência Espacial Europeia? Ou então, o meu favorito, China prepara Task Force para analisar e conter asteroide que pode colidir com a Terra em 2032. No entanto, como diz o ditado, o objeto próximo da Terra pariu um rato. Segundo um artigo da NPR, diz Tim Spar, da International Asteroid Warning Network, foi de 1% a 3% num par de semanas. Fiquei um pouco surpreendido, mas não chocado. Quando Paul Chodas, diretor do Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra da NASA, falou com a NPR no início deste mês, insistiu que a probabilidade de um asteroide atingir a Terra provavelmente subiria e depois, ao fim de algum tempo, rapidamente cairia para zero, à medida que novas observações fossem chegando. E isso foi precisamente o que aconteceu. Este é o padrão que estávamos à espera de ver, diz o especialista. Se fosse um asteroide que viesse a impactar a Terra, a probabilidade continuaria a aumentar. Mas acrescenta, contudo, tivemos sorte. Vai falhar o alvo. Foi por muito ou por pouco, depende da perspectiva. Segundo os cálculos atuais, o momento em que o 2024 YR4 estará mais próximo da Terra será em dezembro de 2032, aproximando-se de nós a uma distância de apenas 260 mil quilómetros. Ficará mais próximo do nosso planeta do que a própria Lua. Mas podemos estar descansados. Não será desta que o Bruce Willis vestirá o fato de astronauta. No entanto, este é apenas um caso.
Olhar para os levantamentos estatísticos é mais arrepiante. Por exemplo, consideremos o NASA Planetary Defense Strategy and Action Plan in support of the National Preparedness Strategy and Action Plan for Near-Earth Object Hazards and Planetary Defense, um documento de abril de 2023. Num simpático esquema chamado O Perigo em Números, a NASA resume o que sabia na altura, há apenas 2 anos, sobre os tais objetos próximos da Terra. Da população de asteroides conhecida, 230 mil têm até 50 metros de diâmetro e, se chocassem com a Terra, provocariam, e cito, devastação local, efeitos regionais e podem ou não deixar cratera. 25 mil têm mais de 140 metros, sendo que menos de 50% dos estimados já foram efetivamente localizados. Um embate com a Terra provocaria, cito mais uma vez, uma cratera de 1 a 2 km com efeitos mortais se cair sobre áreas populacionais. Mas agora vamos ficando mais assustados. Entre 900 e 1000 destes objetos têm mais de 1 km de diâmetro. Se caíssem sobre as nossas cabeças, provocariam, e cito, uma cratera de 10 km, devastação global e possível colapso civilizacional. 95% destes asteroides já estão localizados e não apresentam o risco de chocar com a Terra. Os outros 5% prefiro não pensar nisso. E há ainda 4 objetos próximos da Terra com 10 ou mais quilómetros de diâmetro, que produziriam, e cito, devastação global, extinção maciça de vida na Terra. Por tudo isto, ler sobre objetos próximos da Terra e asteroides potencialmente perigosos é uma experiência algo surreal. Temos a sensação que o planeta Terra é uma bolinha azul solitária e à sua volta estão milhares de malucos a disparar metralhadoras. Cada uma das balas é um asteroide e, magicamente, quase nunca nos acertam. O pavor coexiste com a paz de espírito. E isso deve-se a 2 fatores principais. Primeiro, historicamente, é muito raro um asteroide de grandes dimensões efetivamente chocar com a Terra. Um embate de um asteroide de 1 km de diâmetro ou mais acontece uma vez a cada 700 mil anos e um mastodonte com 10 km de diâmetro apenas uma vez a cada 100 milhões de anos. Há até um exemplo recente que, apesar de assustador, até nos reconforta. Em 2013, a zona de Chelyabinsk, na Rússia, apanhou um susto de morte ao ver uma bola de fogo gigantesca rasgar os céus e desintegrar-se antes de atingir a Terra. Tratava-se de um asteroide com 18 metros de diâmetro e 9 toneladas, que acabou por explodir a mais de 30 km de altitude. Estragos principais: uma onda de choque que danificou mais de 7 mil edifícios na região e 0 vítimas mortais. E há 100 e poucos anos, em 1908, também na Rússia, curiosamente, um dos alvos favoritos dos asteroides, claramente, um asteroide de 50 a 60 metros de diâmetro explodiu nos céus, arrasando 80 milhões de árvores numa área de mais de 2.000 km². Felizmente, o número estimado de vítimas mortais anda pelas 3 ou 4, não mais. Ou seja, é importante deixar claro que, em nenhum destes exemplos, o asteroide era grande e forte o suficiente para sobreviver à nossa amigável atmosfera, que está lá, em parte, para nos proteger destas coisas. Além disso, este segundo asteroide, conhecido como o Evento Tunguska, é o maior impacto de um corpo extraterrestre alguma vez testemunhado pela humanidade e desintegrou-se antes de tocar no solo. Mas, além da raridade com que asteroides mesmo grandalhões se atrevem a embater na Terra, há um segundo fator que nos pode relaxar. O espaço é muito grande e, em comparação, a Terra e os asteroides são muito pequeninos.
Estamos numa planície com centenas de quilómetros quadrados e os tais malucos com as metralhadoras estão lá longe, no topo de uma montanha distante, a disparar em todas as direções. Não há praticamente motivo para alarme. Praticamente. Porque, a seguir, é importante olhar para o mais famoso asteroide da história do nosso planeta. E assim, teria precisado, e muito, da intervenção do Bruce Willis. You guys, I just found the most incredible Mother's Day gift. It's called Goldbelly. Goldbelly is this amazing site where you can get the most iconic foods from restaurants all across the U.S., shipped anywhere in the country, for free, in time for Mother's Day. We're talking cakes from Ina Garten and Martha Stewart, Magnolia Bakery's famous banana pudding, and New York bagel brunches. Make Mother's Day perfect with Goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code MOM. That's Goldbelly.com, promo code MOM. 2 minutos depois de atingir a Terra, o asteroide, que tinha pelo menos 10 km de diâmetro, escavara uma cratera de 30 km de profundidade e erguera 25 bilhões de toneladas de escombros para a atmosfera. Imagine o splash de uma pedra a cair num lago, mas numa escala planetária. Quando a crosta terrestre ressaltou, uma elevação mais alta que o Monte Everest ergueu-se momentaneamente. A energia libertada foi correspondente a mais de 1.000 milhões de bombas de Hiroshima, mas a explosão não se parecia nada com uma explosão nuclear, com a sua nuvem de cogumelo. Em vez disso, um fluxo gigantesco de material derretido abandonou a atmosfera ou então caiu sobre a América do Norte. Muito deste material era várias vezes mais quente que a superfície do Sol e pegou fogo a tudo num raio de milhares de quilómetros. É assim que Douglas Preston descreve o fim do mundo no seu artigo The Day the Dinosaurs Died, ou seja, o dia em que morreram os dinossauros. Fim do mundo? Pode parecer exagero, afinal, o planeta Terra ainda aqui está. No entanto, o asteroide que atingiu o que hoje é a península de Yucatán, no sul do México, só por milagre não destruiu toda a vida na Terra. Os especialistas estimam que 70% das florestas de todo o mundo arderam imediatamente devido à chuva de escombros incandescentes. Enormes tsunamis atravessaram os oceanos Pacífico e Atlântico. As cinzas e pó resultantes cobriram a atmosfera, impedindo que a luz do Sol chegasse à superfície do planeta, e quase toda a flora desapareceu, o que, por sua vez, significa que não havia ninguém para produzir oxigênio. A microscópica percentagem de seres vivos sobreviventes, incluindo algumas espécies de dinossauros, alguns mamíferos, nossos antepassados, e, para a sorte de todos nós, as fofíssimas tartarugas, foram forçados a tomar conta do planeta. Algo que provavelmente fizeram com algum gosto, já que os temíveis dinossauros, especialmente os maiores e mais perigosos, tinham todos sido dizimados no desastre. Um único asteroide virou ao contrário a hierarquia da vida na Terra. E, de certa forma, temos a agradecer-lhe o facto de estarmos aqui hoje. No entanto, foi mesmo uma valente sorte o nosso planeta não se ter transformado numa bola incandescente de matéria. As consequências do asteroide foram tão extraordinárias que até deixaram uma marca no registro geológico. Por todo o mundo, os geólogos e paleontólogos começaram a encontrar uma fina camada de rocha a que chamaram limite ou fronteira KPG, que, ao contrário dos sedimentos imediatamente acima ou abaixo, tinha uma alta concentração de irídio, um dos metais mais raros na crosta terrestre, mas extraordinariamente comum em asteroides e meteoritos. E ao juntar esta descoberta, feita nos anos 60 por uma dupla de pai e filho, o Walter e o Luís Alvarez, com a descoberta, já nos anos 80 e início de 90, de uma absurdamente grande cratera na planície de Yucatán,
os cientistas chegaram à conclusão que a queda de um asteroide era mesmo a melhor explicação para a famosa extinção dos dinossauros. E essa descoberta, claro, trouxe consigo uma nova perspectiva sobre a vida. Voltamos a Douglas Preston. Um dos cientistas que descreveu a cratera nos anos 90, David Kring, ficou tão assustado com aquilo que aprendeu sobre a natureza destrutiva do impacto que se tornou uma das principais vozes a reivindicar um sistema para identificar e neutralizar asteroides ameaçadores. Não há qualquer incerteza nesta afirmação. A Terra será atingida por outro asteroide a não ser que o detetemos antes. Até uma rocha com 300 metros de dimensão poderia acabar com a agricultura em todo o mundo. Mas, por mais que gostemos de dinossauros, imaginar a sua extinção pode ser difícil. Nada como pensar no que aconteceria se um asteroide atingisse a Terra agora, neste preciso momento. Com algum esforço, encontra-se na internet meia dúzia de simuladores de impacto de asteroides na Terra, ainda que alguns sejam absurdamente técnicos e outros nem sequer permitam escolher uma cidade portuguesa. Felizmente, um programador chamado Neil Agarwal sentou-se a tentar resolver este problema, alimentou o seu computador com uma série de estudos, levantamentos estatísticos e previsões científicas e construiu um simulador fácil de utilizar até por um leigo como eu. A tentação é demasiado grande para resistir. Por exemplo, o que aconteceria se o asteroide de Tunguska, o tal que terraplanou florestas inteiras na Rússia em 1908, explodisse sobre Portugal? E para não ferir suscetibilidades, não escolherei nem Lisboa nem Porto como epicentro do desastre. Vamos pedir à simulação de Neil Agarwal que nos mostre o que aconteceria se um asteroide com 50 a 60 metros de diâmetro atingisse a uma velocidade de 27 km por segundo a vila algarvia de Armação de Pera. Diz-nos a simulação que, felizmente, e tal como aconteceu há mais de 100 anos, o asteroide rebentaria a mais de 5 km de altitude. No entanto, provocaria uma explosão equivalente a 27 megatoneladas de TNT. A onda de choque de 200 decibéis mataria 4 pessoas e seria responsável por danos pulmonares graves, ruptura de tímpanos e até queda de certos edifícios entre Portimão e Albufeira. A população de São Bartolomeu de Messines escaparia por pouco. No entanto, a tragédia era garantida. A onda de choque provocaria ventos de 290 metros por segundo, matando 7.500 pessoas. E se simularmos o mesmo impacto, mas desta vez em Almada, poderíamos contar com 120 mil mortos e ventos de 220 km por hora em Vila do Conde, no Parque das Nações, ao longo da Segunda Circular, em Benfica, em Carnaxide e em Caxias. Ok, e já agora, que tal experimentarmos o asteroide teorizado por David Kring, o tal que acabaria com a agricultura? Vamos simular o embate de um monstrengo de 300 metros à mesma velocidade, atingindo, por exemplo, a Figueira da Foz. Os resultados seriam bem mais terríveis. Primeiro, a Figueira da Foz desaparecia, sendo substituída por uma cratera com quase 6 km de diâmetro e 500 metros de profundidade. A bola de fogo, que se seguiria microsegundos depois do embate, mataria 218 mil pessoas imediatamente e provocaria queimaduras de segundo grau até a Nazaré, Fátima, Leiria, Lausanne, Coimbra, Águeda e Aveiro. E pior ainda, um terremoto de magnitude 6,8 na escala de Richter seria sentido a mais de 150 km de distância, de Setúbal a Esposende. E agora que talvez estejamos mais solidários com os pobres dinossauros, é tempo de fazer a pergunta que se impõe: quem estará a preparar-se para a queda de um asteroide? O que é que a humanidade está a fazer neste preciso momento para evitar que a vida na Terra
não precise de um novo golpe de sorte para sobreviver. O maior problema, basicamente, é que não há muito que possamos fazer neste momento, disse o Dr. Joseph Nuth, um académico do Goddard Space Flight Center da NASA. Em declarações numa conferência anual da União Geofísica Americana, Nuth deu nota que asteroides de grandes dimensões e potencialmente perigosos são extremamente raros, comparados com pequenos objetos que ocasionalmente explodem no céu ou atingem a superfície da Terra. Mas, continuou ele, por outro lado, eles são eventos que levam à extinção. São aquilo que matou os dinossauros. Aparecem a cada 50 ou 60 milhões de anos. Podemos dizer, claro, que quase chegou a nossa vez. Acabaram de ouvir um excerto de um artigo do The Guardian datado de 2016. Uma data que pode surpreender-nos. Em pleno século XXI, quando já sonhamos em ir a Marte e, convenhamos, o filme Armageddon é já um clássico com 18 longos anos, seria de esperar que a humanidade tivesse um excelente plano na gaveta, caso um asteroide gigante viesse a caminho. E, de facto, a preocupação parece algo recente. Em 2013, as Nações Unidas aprovaram a criação da International Asteroid Warning Network, da qual já ouvimos falar há pouco no contexto do 2024 YR4. Nos Estados Unidos, o Near Earth Object Preparedness Strategy and Action Plan, datado de 2018, recebeu, em 2023, o mais impressionante e pomposo nome de National Planetary Defense Strategy. Também já o conhecemos do seu levantamento dos vários asteroides no Sistema Solar. E ainda em 2016 nasceu o Planetary Defense Coordination Office, uma organização no seio da NASA cujo símbolo é um senhor de lança e telescópio na mão a vigiar um céu estrelado, e o lema é Hic Servare Diem, isto é, estamos aqui para salvar o dia. Mas ao contrário dos filmes de Hollywood, não só de americanos se faz o salvamento do planeta. A Agência Espacial Europeia tem o seu próprio Planetary Defense Office e um Near Earth Coordination Center. Segundo o site oficial da agência, os objetivos do Planetary Defense Office são, por esta ordem, compreender a atual e futura posição de objetos próximos da Terra relativamente ao nosso planeta, calcular a probabilidade de impacto, avaliar as consequências de um possível impacto, informar as organizações relevantes, incluindo agências nacionais de resposta de emergência, e desenvolver métodos para desviar asteroides perigosos para longe da Terra. A curiosa mistura de nomes de filme de ação com um leve aroma a burocracia institucional não deve afetar a nossa objetividade. A resposta à pergunta "anda alguém a pensar nisto?" é claramente sim. No entanto, o mais interessante não é bem os organogramas destas organizações, mas sim os métodos utilizados. Há dois desafios principais. Primeiro, a detecção de asteroides perigosos e depois o seu desvio ou destruição. No fundo, os olhos e os punhos da humanidade na sua defesa planetária. Quanto a olhos, não faltam. Tanto a NASA como a Agência Espacial Europeia têm sites, links na descrição, onde catalogam cuidadosamente todos os objetos próximos da Terra e, para isso, têm a ajuda de tecnologia de peso. Por exemplo, em 2013, a NASA reativou o WISE, Wide Field Infrared Survey Explorer, um telescópio de infravermelhos lançado em 2009, que renomeou de NEOWISE, um nome fixe à altura da missão. Durante 10 longos anos, um solitário telescópio flutuou pelo espaço à caça de asteroides perigosos. Segundo o site oficial do projeto,
Durante a sua missão, o NEOWISE fez mais de 20 digitalizações completas do céu e 1,45 milhões de medições em infravermelho em mais de 44 mil objetos no nosso sistema solar. Isso incluiu mais de 3 mil objetos próximos da Terra, 215 dos quais o NEOWISE descobriu. Também a Europa colocará em breve olhos no céu, mais precisamente olhos de mosca. O NEOSTEL, Near Earth Object Survey Telescope, também conhecido como FlyEye, está neste momento a iniciar a instalação de vários telescópios em vários pontos do globo, utilizando uma série de lentes e espelhos refletores que imitam a forma como funciona o olho de uma mosca, daí o nome FlyEye, aumentando drasticamente o ângulo, a amplitude das observações. E tal como estes, há muitos outros projetos de observação de asteroides de vários países e agências, todos com o mesmo intuito. Vou deixar uma lista nos links úteis se tiverem curiosidade. Resumindo, o que não faltam são olhos no céu. Mas o que mais nos interessa, provavelmente, não é saber se vem a caminho um asteroide para nos destruir. A dúvida é saber o que fazer. E felizmente, e para minha surpresa pessoal, não só alguém pensou nisso, não só desenharam um plano, não só conseguiram financiamento, não só lançaram a missão, como conseguiram mesmo demonstrar ser possível alterar a trajetória de um asteroide. E não é ficção científica. A missão chamou-se DART, ou seja, dardo, Double Asteroid Redirection Test, e decorreu entre 2021 e 2022, enquanto, cá em baixo, bem se lembram, todos nós tripávamos com um apocalipse provocado por uma pandemia. Segundo o site oficial da missão, uma demonstração de desvio de um asteroide em plena órbita é um teste-chave que a NASA e outras agências desejam levar a cabo antes que seja realmente necessário. A missão DART é a demonstração da NASA de tecnologia de impacto cinético, atingindo um asteroide para ajustar a sua velocidade e trajetória. O texto é escrito com alguma educação e eufemismo e seriedade, por isso deixem-me ser claro. A missão, basicamente, colocou uma pequena aeronave não tripulada em rota de colisão direta com um asteroide, neste caso o Dimorphos, um asteroide mais ou menos do tamanho da Grande Pirâmide de Giza e que, por sua vez, orbita à volta de outro asteroide maior, o Didymos. A seguir, carregou no acelerador e espetou a aeronave DART contra o asteroide a toda a velocidade, na esperança de que o choque fosse suficiente para desviar o objeto da sua trajetória. Aqui não houve perfurações, astronautas, bombas atómicas, explosivos cuidadosamente colocados ou raios laser gigantes. Foi tudo pura aceleração, força cinética e brutalidade. A massa da aeronave DART, na altura em que embateu com o asteroide Dimorphos, era aproximadamente de 580 kg. A massa do Dimorphos não foi medida de forma direta, mas usando alguns pressupostos quanto à densidade e tamanho do asteroide, estima-se que correspondesse a 5 mil milhões de quilos. Ou seja, imaginem uma bala a ser disparada na direção de uma montanha na esperança de fazer moça. E o mais extraordinário é que funcionou. O choque entre o pobre DART e o Dimorphos produziu uma extraordinária redução no tempo em que o asteroide demora a orbitar o Didymos, uma diferença de 33 minutos. Ou, dito de outra forma, o embate permitiu desviar o asteroide do seu trajeto habitual e reduzir um pouco a sua velocidade.
encurtando assim a sua órbita. Vou dizer outra vez, uma aeronave kamikaze enviada a partir da Terra desacelerou o movimento de um asteroide a 11 milhões de quilómetros da Terra. Os cientistas parecem ter ficado tão orgulhosos desta missão que, ainda hoje, no momento em que escrevo e gravo este podcast, a Google tem ativo um pequeno easter egg no seu motor de pesquisa e que eu descobri por absoluto e puro acidente. Se procurarem os termos Redirect Asteroid ou Double Asteroid Redirection Test ou alguma coisa semelhante, sai-vos um bonequinho do Dart a voar pelo ecrã, depois esse bonequinho embate numa caixa de texto e finalmente inclina toda a página do Google durante alguns segundos. Uma singela homenagem à missão que, mesmo passando despercebida pelo grande público, provou que, caso um dia seja preciso, poderemos mesmo evitar o desastre. Qual a probabilidade de um dia um asteroide nos poder destruir a todos? Resposta: praticamente 100%. E por isso, termino este episódio com um sentimento agridoce. Por um lado, uma noção bem mais paralisante do que seria o impacto de um asteroide e um respeito renovado pela aleatoriedade e frieza do universo. Mas por outro, sinto mais esperança do que estava à espera. Gostava, admito, de ter descoberto missões mais apetrechadas e ideias mais engenhosas. Tudo isto parece demasiado recente e mesmo o sucesso do Dart tem algo de ingenuamente infantil na sua simplicidade, isto é, espetar com uma aeronave contra um asteroide. Mas para lá caminhamos e, if it works, it's not stupid. Lá em cima, algures na escuridão do espaço, poderá estar um asteroide destinado a atingir-nos. Quem sabe, a enviar-nos a todos para o mesmo lugar dos dinossauros. Mas cá em baixo, equipas de Bruce Willis estão à sua espera, prontas a resolver o problema à boa maneira de um filme americano, rebentando com coisas umas contra as outras. O universo é um lugar hostil e as balas esvoaçam à volta das nossas cabeças, mas a humanidade está bem entregue. Daqui a 15 dias regressa o Teorias da Conspiração. Até à próxima. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes utilizadas nos links úteis na descrição deste episódio. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.